Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e este é o nosso Acorda Sucupira. E hoje vou falar sobre uma coisa que, claro, que vocês já tiveram, né? Você sabe aquela sensação quando você compra algo na internet, está esperando, né? E aí aparece o recadinho dizendo, olha, já está na transportadora, e daqui a pouco, entre uma cidade e outra, que você levaria de carro lá 300 quilômetros, umas 3 horas e pouquinho, 4 horas, passam-se 5 dias, né, em trânsito, e aí depois vem aquele aviso, olha, o seu pedido, o status do seu pedido é atrasado, né, então é mais ou menos, você sabe quando você faz, vou fazer um parênteses aqui rapidinho, quando você faz compra na internet, você tem, eu costumo dizer que são vários prazeres, né, uma é a hora que você compra mesmo, você fica feliz porque você comprou algo, né, você tem essa coisa, pelo menos eu tenho, né. Depois você fica feliz quando você recebe, né? Porque é como se ganhasse um presente, porque você já comprou faz um tempo, mesmo que seja um dia, e chega no outro dia, ou horas depois da sua compra, ele chega como um presente, né? Uma caixa fechada. Então você tem um terceiro prazer depois, esse segundo quando chega, quando você recebe o aviso, olha, chegou, e o terceiro é quando você abre, né? Então, por isso que eu acredito muito no e-commerce e nas empresas de e-commerce, né? Eu acho que tem um efeito psicológico importante aí nas pessoas. Mas, ao contrário disso, um pacote que a gente tem esperado bastante está aí extraviado, aparentemente, não chega nunca e as desculpas para atrasá-lo vão se proliferando, né? Agora a gente teve aquele incidente, não sei exatamente se foi um atentado, o que foi aquilo que aconteceu na Praça dos Três Poderes na noite de ontem, né? Para quem não sabe, uma pessoa se explodiu um carro. Quando fala explodiu, parece que é um negócio lá do Oriente Médio, né? Foi uma explosão mais contida, viu, gente? Não é a única fatalidade desse acidente foi o próprio, como é que se diz, artífice, né? Foi a pessoa que planejou esse incidente. Pois bem, agora estão dizendo que é por isso que vai atrasar o pacote, o anúncio do pacote de revisão de gastos, né, de corte de gastos, mas antes disso já tinham falado que provavelmente ficaria para a semana que vem, e talvez nem fique para a semana que vem, porque a gente tem aí ainda G20, depois visita do Xi Jinping, o Lula vai estar bastante atarefado aparentemente na semana que vem. Então pode ser que não saia nem na semana que vem, mas para tentar acalmar o mercado, eis que o Fontes é aquele cara que ninguém sabe quem é, tem um interesse escuso que você tem que sempre levar em consideração, né? Por que alguém diria algo sem se identificar, né? Você precisa saber a motivação dessa pessoa. Quando ela é jurada de morte porque falou algo, né, denunciou um bandido, assassino, você entende o interesse. Agora, quando ela fala, não, olha só, eu sei o que está no plano de corte de gastos e vou te falar, mas não diz que fui eu que falei, é estranho, mas, né, às vezes funciona. Mas é isso que o Fontes veio novamente salvar o Haddad e falou que, olha, o plano de corte de gastos vai economizar 70 bi. E aí você pensa, mas rapaz, o mercado estava pedindo 50, vai vir 70, que beleza, não é bem assim, calma, muita calma nessa hora. Desses 70, 30 bi é agora em 2025, os outros 40 em 2026. Dado o histórico de estimativas ruins e previsões péssimas da equipe econômica deste governo, eu diria que não vai chegar nem perto disso. Mas, como falei ontem, tem uma notícia boa sim, que é boa para as contas públicas, tá, gente? Não é boa para quem recebe salário mínimo, por exemplo, que é colocar um limite no crescimento do salário mínimo. E aí, são duas coisas, né? Uma eu falei que essa semana seria a semana da marmota, então
vou ganhar o selo Oráculo de Sucupira nessa semana. E também tinha falado, vou ganhar o selo Oráculo de Sucupira de novo. Tinha falado para vocês vão lembrar, quem me acompanha aí mais assiduamente, que além de falar que ia atrasar, eu falava que o governo ia ressuscitar o teto de gastos. E é exatamente isso que está sendo feito. É um teto de gastos mais flexível, não é só a inflação, é inflação mais algum crescimento real para o salário mínimo, né? E isso vai indexar aí benefícios, abono salarial, seguro-desemprego, os salários pagos pela Previdência, que é quase assim, a maior parte é de um salário mínimo. Então, é uma volta ao teto de gastos, né? Você vê como são as coisas, né? Quanto o Brasil poderia ter economizado em dinheiro e em estresse se tivesse simplesmente flexibilizado um pouco o teto de gastos, né? Em vez de ter inventado essa panaceia toda para voltar com o teto de gastos, embora e um teto ainda estranho, né? Mas eu acredito que a gente vai evoluir para o teto de gastos de novo, um teto que tenha uma banda aí de crescimento real, por que não, né? Você tem essas despesas podem crescer limitadas ao crescimento da receita, que é uma ideia boa, com inflação mais um pouquinho. Quando você tiver mais, você aumenta um pouquinho, quando você tiver menos, você tira um pouquinho. E aí a gente consegue chegar nisso tudo. Mas as promessas do governo têm sido, de fato, pouco críveis, né? Lembrando que era para a gente estar indo a uma meta de superávit de 0,5% do PIB para 2025, mas o governo abandonou isso ano passado ainda, tá? Então, a gente está nessa espera pelo pacote, que está aí atrasado, mas deve sair nas próximas semanas, eu espero. Né? Quem sabe sai hoje, né? Só para eu queimar a língua e perder um dos meus oráculos, um dos meus prêmios Oráculo de Sucupira dessa semana. Mas isso tudo, obviamente, pesa aí sobre juros, pesa sobre bolsa, pesa sobre dólar, com a famosa aversão a risco, né? As pessoas ficam um pouco mais receosas do que fazer com o dinheiro e isso acaba atrapalhando um pouco o mercado financeiro. O dólar acabou subindo aí para 5,79, foi contido por um leilão de linha do Banco Central, que a princípio não tem nada demais, é fim de ano. O ano passado também teve essa conversa, quando tem leilão de linha essa hora, mas é fim de ano, aparentemente o Banco Central sentiu uma pressão maior aí de pedidos de dólar nessa época para remessas internacionais, etc. e tal, tá? Isso não é preocupante por enquanto, não tem nada disso. Bom, além disso, eu queria falar só sobre mais um assunto para liberar vocês para o feriado de amanhã, né? Então, sexta, sábado, domingo de folga aí, vocês não me ouvirão, não terão que me ouvir, nem que vocês não são obrigados, obviamente, né? Mas muito me agrada que vocês tenham esse compromisso. Mas quero falar aqui um pouquinho sobre a sobrevida aí do Trump Trade. Pois bem, ontem o Trump, aí eu acho que é o meu terceiro prêmio Oráculo de Sucupira, hein? Eu acho que eu levei um terceiro prêmio Oráculo de Sucupira. Eu já tinha falado lá quando saiu o resultado da eleição que o Trump ia fazer barba, cabelo e bigode, me referindo ao seguinte, né? Ganharia as eleições presidenciais, eu nem imaginava que ganharia os 7 estados pêndulo, né? Que estavam em disputa. Levaria o Senado, levou o Senado, os republicanos levaram o Senado, e ontem confirmou a maioria republicana na Câmara dos Deputados norte-americana, já chegou ali aos 218 de 218, 436, 435, eu acho que parlamentares totais, ele tem maioria, né? Então, dos 218 deputados republicanos, maioria para o Trump, que
agora tá com a faca e o queijo na mão, né? Tá podendo tudo. Inclusive já nomeou o Elon Musk. Eu não cheguei a falar disso aqui, porque eu não acho que assim, é importante, obviamente. É claro que é uma troca de favores, né? O Elon Musk chegou aí até fazer sorteio de US$ 1 milhão uma vez por dia para quem, entre as pessoas que fossem lá se inscrever para votar, etc e tal, não indicando se fosse republicano ou democrata, não interessava, até porque eu acho que é crime, né? Mas querendo que as pessoas participassem do processo. E também é o maior doador da campanha do Trump e vai para o Department of Government Efficiency, o DOGE, que, para quem tem a memória boa, vai lembrar que é o mesmo nome daquela moeda que ele era um entusiasta, o Dogecoin, que tem como símbolo o cachorrinho, se não me falha a memória. De qualquer maneira, o Trump tá com tudo e não tá prosa, como diria o nosso querido Chacrinha, e com isso o Trump Trade continua alive and kicking, como dizem os americanos, né? Continua bombando. O dólar, desde a eleição contra o real aqui, subiu mais de 2%, mas está se valorizando contra quase todas as moedas. Isso tem a ver com um efeito deletério do que as pessoas acham, do que o mercado acha que vai ser a política econômica do Trump, que o mercado espera ou antecipa ou tem uma expectativa de que vai ser inflacionário por ele ser muito populista. Então, os juros caem menos nos Estados Unidos. Se os juros caem menos, o que estava precificado de queda de juros lá para frente é revisto e aí o dólar passa a valer mais porque ele tem um juro mais atraente. E além disso, o nosso querido Bitcoin bombando ainda, hoje bateu mais um recorde histórico, chegou a US$ 93 mil, agora de manhã estava próximo de 91, entre 91 e 92 mil dólares, e parece que não vai acabar tão cedo, né? Mas é aquilo, até a posse ainda dá para surfar um pouco essa onda aí do Trump Trade. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam que hoje é dia de esquina. Hoje não, né? Amanhã é dia de esquina Sucupira. Talvez eu adiante para hoje, né? Hoje ou amanhã, Esquina Sucupira, vocês receberão nos e-mails de vocês. Se você ainda não está inscrito no Esquina Sucupira, vai lá em esquinasucupira.substack.com. Substack Substack. Se achar muito difícil, vai no Google, coloca Esquina Sucupira. Ainda estamos em primeiros ali na busca. E aí você vai entrar no Substack. A primeira coisa que ele te pede é o e-mail. Depois ele te pede uma grana. Mentira, ele pede o Substack, a nossa newsletter e tudo que eu tenho feito ainda não é remunerado, mas ele pergunta ali se você quer já adiantar que o dia que eu começar a cobrar, você vai patrocinar este esforço jornalístico, econômico e financeiro da minha parte. E aí você coloca sim ou não, isso não é um problema. E aí ele vai pedir o seu cartão de crédito. Se você tem problema com isso, então já coloca não ali no começo e vai-se embora. É seguro, de qualquer maneira, se quiser colocar o cartão de crédito, quando for cobrado, aí sim vai ser obrigatório colocar o cartão de crédito, beleza? Então eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos nessa quinta-feira. E olha, dado o que tem acontecido por aí, vai precisar de muita força, Sucupira. Acorda, Sucupira!